dali pra frente, cara, mano, foi uma ladeira abaixo, digamos assim, né? Porque eu não conseguia mais me adequar à formação religiosa que eu estava recebendo, eu não conseguia mais me adequar à formação teológica que eu estava Uhum. recebendo, e em paralelo escutando o Ari, escutando o Ed, escutando a Ibabe, escutando aí depois o Missão na íntegra. Então eu fiz a minha formação inteira no seminário e nesse tempo de seminário na igreja, recebendo aqui uma formação teológica e pastoral associada a René Uhum. Padilha e a Uhum. missão integral, digamos Uma assim, formação não canônica. não canônica. E Uhum. tinha um pastor de jovens lá na igreja que foi o primeiro cara que me deu a. Eu não vou falar o nome dele hoje que eu vou prejudicar ele Sim, onde ele sim, é tá. verdade. Nesse Mas tempo que se chama nesse hoje tempo, é complicado, é. mas naquela época ele foi o cara que me deu o ensaio sobre o reino e a igreja, mano. Uhum. Do René Padilha, que é Uhum. brutal, da FTL. Sim, sim, Primeira edição. Hoje é exatamente. da Ultimata, aquele livrinho branco e Isso. amarelo. Mas era da FTL. Cara, aquilo ali foi, cara. Mas ao mesmo tempo que aquilo foi um petardo, assim, uma bomba dentro de mim, não tinha lugar no meu mundo para falar sobre aquilo, mano. Para conjugar aquilo, né? Não tinha, mano. Pares que pudessem Não estar no tinha, mesmo. zero, Aham. zero, zero, zero. Meus amigos, no máximo, assim, eu tentava fazer congresso na igreja para conversar sobre isso. Por isso que você despencava por conversas pastorais. Por isso que eu vinha pra cá, no Conversas Pastorais. Ou então por isso que eu ia atrás do Ari pregando lá pela Baixada, no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui uma vez ver o Ari pregando em Mesquita, mano. É longe demais, Roberto. Sair de São Gonçalo pra ir pra Mesquita, na frente do estádio do Bangu. Cara, é tipo assim, é papo de 4 horas, mano. E o Ari foi pregar em Cosmorama. Igreja Batista Cosmorama. Mais tarde, Ah, eu participei do processo de Isso. sucessão da Igreja Cosmorama. Foi loucura, que eu saí de São Gonçalo, eu conheci Cosmorama assim, ó. Saí de São Gonçalo, fui lá em Cosmorama ver o Ari pregando lutando pela igreja, organizado pelo Vladimir Oliveira. Uhum, uhum. Tava tocando lá o Cezinha Beliene. Toda essa galera acompanha a O gente, Vlad era o irmãos. pastor lá em Era o Cosmorama na pastor em época. Cosmorama. Eu Isso. fui boy lá, boy, muito boy. Lá ver o Ari. E aí eu chegava no meu mundo, mano, repercussão nenhuma daquilo ali. E então, assim, acelerando, né? Foi isso, cara. Foi essa experiência missionária, né? De sofrimento, de doença, de dor. E o impasse entre a minha pregação evangelística, missionária, mais individualista, escapista, entendeu? E responsável para com o sofrimento social, histórico, político, de pessoas reais. Aí, depois, eu comecei a ver como era experiências como aquela do Dedé estavam do lado da minha casa. uhum. Era às vezes da minha família ou da família de um amigo meu. Aí depois eu descobri que tinha gente lá na igreja que eu era membro, que dizimista fiel, que almoçava tomate, sal e papelão, fazia uma sopa com De tomate, papelão. sal e papelão. Membro da igreja onde eu fazia parte, que era dizimista fiel, mas não tinha dinheiro para comprar o almoço. E tipo assim, alguém que veio a ser depois da minha família por parte da Jéssica, né? Porque a Jéssica, essa pessoa, era um tio da Jéssica. Na época a gente não namorava Ah, ainda. Mas ele era um participante ativo da igreja e ele catava comida no lixo, cara. Ele para sobreviver, uhum. entendeu? E tinha um sofrimento, um Porque problema para de ele, saúde mesmo. evangelho é um lugar para onde você vai pós-morte. Deus vai salvar ele, exatamente. O discurso E a batista clássico. implicação humana, E a social. igreja Não... também Uhum. não se engajava com isso, mano. Isso não era uma questão, entendeu? De fé. E quando se engajava era muito nesse lance de vou te dar uma cesta básica aqui, mas é para você ouvir minha pregação, Mas né? é Isso, Porque eu tô proselitismo, né, Edu? perfeitamente, Sim, mas perfeitamente. é a mentalidade missionária clássica é essa, né? O Felipe Perfeitamente. falou dessa jornada missionária dele e muitas e muitas e muitas jornadas missionárias de juventude, de adolescência e tal, orbitam ao redor dessa ideia. A gente vai lá, faz uma ação social meio que aqui para o pessoal atender alguma necessidade, mas é para eles nos ouvirem, né? Isso, É você isso ganha aí. o direito de que eles te ouçam. Isso. Se você fizer alguma caridade, mas tinha um outro termo, né? Se você fizer alguma assistência mesmo, eles Isso. são uma assistência. E depois eu descobri que, cara, o meu mundo era aquele ali e o evangelho que a gente cria e anunciava não dialogava em nada com aquilo. Resultado foi que eu passei os meus 4 anos do seminário, digamos assim, servindo ativamente a minha igreja, mas sem
sem que esse discurso fosse reconhecido pela igreja. E sendo tratado como um estranho, assim. Ao mesmo tempo que a minha igreja era amável comigo, a igreja, comunidade, era amável comigo, que eles viviam insistindo de que eu tinha que me adaptar àquele modelo ali, porque eu era o protótipo perfeito do pastor Batista e tal. Ao mesmo tempo que o meu pastor insistia em tentar me conformar àquele modelo ali, institucionalmente eu tinha um mal-estar, porque eu não conseguia assinar aquele discurso e me comprometer com aquele discurso sem me perguntar, cara, Roberas, na frente da igreja onde eu fazia parte, ainda hoje talvez exista, era uma espécie de um ponto final, um terminal de ônibus para os bairros mais pobres, mano, da minha cidade, cara. Então, mano, ali você via de tudo. Era um sofrimento bizarro, as pessoas em muita necessidade. E eu sempre me questionando o que a gente pode fazer socialmente por elas e tal. Aí eles tentaram me colocar numa clínica social de psicologia, porque, não, o Dos Anjos tem uma preocupação com isso. Aí eu era o recepcionista lá da clínica que a igreja abriu. Aí depois eles... Não, então, Dos Anjos, já que você quer fazer alguma coisa, monta algum projeto aí. Aí eu montei um pré-vestibular social... Caraca, não Mas lembrava tudo disso. isso com tensões, cara. Com tensões. Tipo assim, 50 conto pra fazer um curso pré-vestibular tá chamando muita gente estranha pra dentro da igreja. Então tem que ter cuidado com isso daí. E eles não estão se convertendo para serem fiéis a Exatamente. Cristo. Por que a gente tá investindo nesse ministério aí?